Falar sobre A Plague Tale Wrecking é bem difícil. Depois das minhas 15 horas de jogo via xCloud, me faltam palavras para tentar descrever como esse jogo é fantástico. Eu não costumo ter esse tipo de experiência em jogos e, embora o Wrecking fosse o meu jogo mais aguardado de 2022, eu jamais imaginei que esse jogo me pegaria tanto assim, já que Innocence, o jogo anterior, foi uma boa jornada, foi bem legal, mas não foi tão impactante quanto o Wrecking. Ao invés disso, ele foi crescendo na minha cabeça aos poucos conforme eu fui lembrando dele. Mas Wrecking, sim, Wrecking consegue me impactar e muito. Wrecking continua a história de Amicia e Hugo, depois de 3 anos do lançamento do primeiro jogo, o que parece pouco tempo de diferença entre os dois jogos, embora no meio disso a gente teve uma mudança de geração, né? Com essa mudança veio muitas possibilidades dos devs da Asobo se livrarem de certas amarras que a geração do Xbox One e PS4 não tinham no primeiro jogo. Mas sem ser simplista aqui, a evolução desse jogo acontece muito mais pelo amadurecimento do próprio estúdio do que pela geração que mudou. O amadurecimento do estúdio possibilitou que eles pudessem aumentar o escopo na criação dos ambientes, de forma incrível, modelagem dos personagens, a atuação dos personagens, iluminação, água, fogo, a parte de som muito bem feita, tudo isso num nível muito elevado, o que faz um jogo um espetáculo visual e artístico abissal. Aqui em Wrecking o nível está muito mais aumentado em todas as questões, seja o roteiro, que está melhor, está mais bem desenvolvido, os personagens continuam uma evolução muito boa, né? Seguindo do Innocence, questão de direção de cena, sabe? Cara, é bizarro como esse jogo tem a cinematografia sensacional, cara. É muito bom, cara. Muito bom, é impressionante. Os caras conseguem escolher certinho ali, cara, onde colocar a câmera de um jeito tão bizarro, tão certo ali, cara, tão bem escolhido, sabe? É impressionante como esses caras acertam a mão em muita coisa, cara, muita coisa visual, cara. É bizarro mesmo. Isso sem falar em como eles evoluem a gameplay, né? Que eles evoluem a questão de stealth, que dá muito mais opções para você fazer, as opções também de você ir para cima em certa medida dos inimigos. Isso é interessante, né? E continua isso evoluindo junto com a narrativa, com os personagens, que isso é a melhor coisa, cara, a melhor coisa de como isso é representado. Isso é muito bom, muito bem feito. Eu não posso fazer um vídeo de A Plague Tale Wrecking sem falar da trilha sonora desse jogo. Primeiramente, o responsável por ela é o compositor Olivier de Rivière, francês, sim, que compôs a trilha do primeiro jogo, A Plague Tale Innocence, e também nesse ano de 2022 fez a trilha fantástica do Dying Light 2. Olivier de Rivière é facilmente um dos melhores compositores dos jogos atualmente, isso é inegável. Qualquer vídeo de discussão de trilha sonora de jogos que não tem o nome dele no meio está errado. Sinceramente está errado, porque ele é fantástico. E a trilha aqui em Wrecking continua em mais alto nível do compositor, com faixas que vão de uma calmaria, chega até algo épico, passa por uma angústia, conversa com a raiva e com o medo, com a vulnerabilidade, com as consequências das coisas e com o fim delas. Tudo isso junto com a trilha sonora que consegue conversar magistralmente com o primeiro jogo. E, sinceramente, preciso dizer que toda vez que eu ouço Unwilling Violence, meu coração aperta, cara. Essa trilha é bizarra de boa. Desde Red Dead Redemption 2 eu não me senti assim com o jogo. Um sentimento de que os personagens se tornam tão próximos de mim a ponto de eu sentir peso no final da jornada deles. Na minha jornada em Wrecking, a última coisa que eu queria é que ela acabasse cedo, porque o que a Asobo criou aqui, cara, é tão incrível, tão único, que, cara, eu jamais achei que depois de tantos anos jogando, e depois de me surpreender com Red Dead, eu jogaria algo que me pegasse tanto assim, cara. Eu particularmente achava que nunca teria uma experiência como essa.
E foi um jogo que me fizesse sofrer com os personagens, que me fizesse ficar feliz por eles, nos momentos de calmaria, e torcesse pelo melhor deles, que apertasse meu coração sempre que eu lembrasse da jornada deles. E não leve isso para um sentido vazio, como acontece com coisas da cultura pop, onde pessoas com problemas catalinham sua esperança em personagens fictícios. Não é nada disso, o que eu estou falando não é algo supérfluo, é algo realmente profundo, que vai você se imergir completamente nesse mundo e caminhar junto com esses personagens e vivenciar essa história de maneira profunda e verdadeira. Só quando uma jornada termina é que podemos entendê-la, absorver o que é bom nela, curar as feridas, melhorar onde erramos, para que possamos começar algo novo na base da jornada que terminamos. Isso serve tanto para a vida como para obras artísticas. E o fim dessa jornada faz com que a história contada em Innocence e Wrecking ressoe nos jogadores de forma que deve ser. Ainda mais em tempos que, para compreender uma história, você precisa assistir 10 filmes para entender uma história que é completamente rasa. Isso sem falar em jogos, como por exemplo o Halo, que perdeu tanto tempo de terminar a história dele que precisou praticamente recomeçá-la. Isso sem falar que se o próprio Wrecking tivesse mais tempo também, provavelmente o pessoal da Asobo acabaria bagunçando a história, visto como eles apresentam as cenas pós-créditos. Ainda bem que são pós-créditos. Que pese toda a questão técnica de como o jogo está rodando nos consoles, no PC, o que eu particularmente não acho nada alarmante, ainda mais por equipe de 70 pessoas, sem um orçamento milionário, né? E também pese que você precisa jogar o primeiro jogo para entender completamente o Wrecking, para não ficar boiando. A Plague Tale Wrecking é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores obras que eu já joguei na minha vida. E esse jogo, cara, me fez lembrar porque eu sou apaixonado por jogos. Faz tempo que eu não jogava nada como a Plague Tale Wrecking.